Oi, lindonas. Boa tarde, tudo bem? Quase saindo aqui para começar meus atendimentos hoje. E aí não podia ir embora sem trocar uma palavrinha com vocês sobre uma situação que eu vivenciei no domingo e que tem muita coisa a ver com aquilo que a gente estava falando ontem, com a proposta do encontro de ontem de perguntas, sobre a questão da sensação de culpa que a gente tem quando a gente muda o nosso padrão, quando a gente sai da zona de conforto e passa a viver sem projetar as coisas nos outros, né? Começa a assumir a responsabilidade, ter mais consciência dos nossos processos e assumir as responsabilidades pelos nossos comportamentos, pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões. Eu já tenho, desde que era adolescente, um comportamento de, quando estou em locais públicos com pessoas, ou apenas em vários locais aleatórios, assim como dizem meus sobrinhos, eu observo as pessoas, o comportamento das pessoas em volta. Isso eu faço, não sei nem porque eu comecei a fazer isso, mas até hoje eu tenho esse hábito, esse costume, e para mim é interessante, é prazeroso. Mas enfim, domingo eu fui sair para dar uma volta com o meu cachorro, que eu já tô com um cachorrinho aqui em casa já faz uns 2 meses e meio. E ultimamente eu tenho levado um pouquinho de ração para algum cachorro que esteja abandonado, porque quando eu vou passear com ele, eu encontro sempre cachorros procurando comida e eu nunca tenho nada. Então, como eu tenho ração em casa, eu tenho levado um pouquinho de comida num saquinho e fico até um pouco ansiosa assim para encontrar um cachorro, para salvar o cachorro, né? Coisas que a gente já comentou aqui durante a mentoria, mas que são aspectos que vão trabalhar, eu vou trabalhar, né, comigo mesma isso. Mas enfim, qual era a questão? Eu achei um cachorro na praça, me parece até um cachorro mais de idade, assim como o meu, e que estava procurando comida, bem fraquinho, assim, buscando comida lá no meio da praça. E eu me aproximei dele para dar comida, abri o saco tal, para ele poder cheirar tal, só que ele não conseguia se aproximar de mim. Eu chegava perto dele e ele saía. Quanto mais eu me aproximava, mais ele saía. Ele não corria nem nada, mas ele olhava assim, com uma cara muito desanimada, muito desconsolada e uma cara é ótimo, né, gente? Tô interpretando o sentimento do cachorro. Mas enfim, ele saía, né, para um outro canto. E aí eu joguei um pouco de ração para ele ver que era ração e de repente esperar eu chegar com um saco. E ele cheirou, ele viu que era ração, ele não comeu e ele continuou se afastando de mim. E aí eu tentei fazer esse movimento várias vezes. Ele parava, olhava para mim de longe e continuava se afastando. Quanto mais eu tentava chegar perto, mais ele ia para um lado oposto, né? Enfim, é isso. E aí o que tem a ver com o que a gente está trabalhando, né? É bem interessante a gente analisar, que embora ele seja cachorro e a gente não seja animal, né? Nós somos seres inteligentes, que o nosso comportamento é muito similar quando a gente está nesses gatilhos, nesse processo de retroalimentação das janelas killer e duplo killer, né? Nós estamos com fome, nós estamos procurando o que comer, mas se alguém chega perto oferecendo alguma coisa que talvez possa ser comida, eu já tô com tanta dor, eu já tenho tanto sofrimento dentro de mim, minha mente está tão presa nesse alto fluxo de sentimentos, emoções e lembranças ruins, nesse processo de retroalimentação das janelas killer e duplo killer, que eu sequer consigo identificar aquilo como algo que vai me ajudar, que vai me tirar daquela situação de desconforto ou até de risco de sobrevivência, que no caso dele era fome. E antes que você comece a pensar, que eu sei que você já está fazendo isso, comece a pensar em alguém que tem esse comportamento, a ideia aqui não é essa. A ideia é a gente trazer isso pra gente dentro desse processo de autoobservação e autorresponsabilidade, é a gente identificar que nós constantemente fazemos isso, né? Fazemos isso sem perceber, fazemos isso inconscientemente, fazemos isso há tanto tempo que a gente já tem isso como uma coisa natural, né? É uma resposta automática nossa agir dessa maneira. E então tem essa coisa, né? Do quantas vezes a gente está sedento por sair do processo, sair daquele desconforto, mas ao mesmo tempo a gente não consegue fazer esse movimento, dar aquele passo que eu falei ontem e venho falado para vocês, dar aquele passo em direção àquilo que eu acredito que vai me fazer sair daquilo, ou que possa ser uma saída daquele processo de retroalimentação. Eu olho para todas as opções, possibilidades, pessoas que estão tentando, de alguma maneira, me acessar nesse momento de dor e de crise,
com total desencanto, desconsolo, desesperança, né? E não consigo sequer ouvi-las, que é o caso dele não conseguir nem, ao cheirar a ração, saber que aquilo era uma ração, era uma comida, de tanto que ele já se sentia vencido pela dor e pelas intempéries ali que ele está passando, né? E além disso, outra coisa que eu pensei, eu falo, o quanto a gente se aliena, né, na nossa zona de conforto. Então, por mais doloroso que seja isso, o medo de sair dessa zona de conforto também é tão complexo e é tão grande, né, que eu acabo escolhendo ficar com fome do que dar esse passo e sair da zona de conforto e de repente comer alguma coisa que eu não sei direito o que que é e que pode me matar. E então, eu sei que às vezes pode ser meio assim, né? Falando, nossa, a Gia agora viajou na maionese. Mas não, gente, eu faço isso direto, tá? Eu posso até ter algum probleminha, realmente, mas eu faço isso direto. E o que eu queria convidar vocês nesse momento, além de fazer essa autoobservação nos lugares que a gente se esconde com medo de sofrer, ou porque a gente está num processo de autochecagem ali, muito forte nas nossas janelas killer e duplo killer, né? É que a gente tente encontrar esse lugar, né? Para poder olhar para o nosso ambiente, olhar para o nosso espaço e ver o que o universo está colocando no nosso caminho de aprendizado naquele momento. Lembra que eu falei para vocês sobre a Cabala, né? A Cabala fala, eu já coloquei isso aqui nos nossos encontros, que tudo que acontece na nossa vida é um pacote, é um presente do universo para que a gente possa aprender alguma coisa, para nos dar ferramentas para que a gente, no dia das nossas provas, né, do final do ano, a gente tenha aquela compreensão e possa responder melhor as nossas provas da vida. Então, encontrem esse espaço, eu falo, parem e observem as pessoas, as situações, os animais à sua volta. Parem e observem as nuvens, né? A nossa leitura do que está na nuvem, da imagem que está na nuvem, é uma imagem que está representada dentro de nós e ela tem alguma coisa também para nos dizer, porque cada um vai ver a nuvem do seu jeito, né? Vai ver uma forma diferente na nuvem, e isso porque traz conteúdo nosso interno, assim como no caso dos sonhos. Então, se fizer sentido para vocês, eu convido vocês, né, fortemente a ter uma experiência como essa, quem nunca passou por isso, a ter uma experiência como essa, né? No momento aleatório em que vocês sentirem que esse é o momento, respira fundo, né? E para 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, olha em volta, olha ao redor. O que esse ambiente está falando para mim, observe as pessoas, como elas se comportam. Né? Observe os animais, como eles se comportam, os pássaros, como eles estão se comportando naquele momento, partindo da premissa que ali tem uma mensagem do universo para cada uma de vocês, tá bom? E eu espero que vocês acessem, né, esse espaço de energia maravilhoso, criador e muito curativo, que fala muito sobre os nossos processos internos e nos permite criar soluções, criar caminhos para sair desse movimento de projeção e de responsabilização do outro, né? Sair desse movimento com carinho, com compaixão, com cuidado pela nossa história, pela nossa jornada até aqui, né? Com gratidão por tudo isso, tá bom? Beijo! A gente se vê amanhã.